Olá, meus amigos que me acompanham nos meus vídeos. Eu hoje gostaria de compartilhar uma história inspiradora do Antigo Testamento, muita inspiração para a minha vida, espero que seja inspiração para as vidas de vocês também. No Antigo Testamento aconteceu uma história maravilhosa, que é a história do Êxodo, que é quando todo o povo de Deus, o povo hebreu, o povo do qual surgiria o Salvador, o Messias, estava escravizado no poderoso Império do Egito naquela época, e Deus operou muitos milagres, maravilhas, inclusive a famosa abertura do Mar Vermelho, e eles foram libertos da escravidão. Só que em certo episódio, e isso está registrado no livro de Números, nos capítulos 13 e 14, foram enviados 12 homens para espiar a terra prometida, para ver como é que era a terra que Deus estava prometendo dar para esse povo que agora era livre, a terra onde anos antes os patriarcas andaram sobre ela, Abraão peregrinou sobre ela e Deus prometeu desde Abraão, e agora eles tomariam posse. Só que desses 12 homens aconteceu uma coisa, a grande maioria, 10 deles, voltaram de lá apavorados, porque eles olharam apenas para as dificuldades, eles olharam para as fortificações das cidades, eles olharam o quanto as pessoas que estavam lá eram armadas e preparadas para a guerra, e eles ficaram apavorados e começaram a dizer que Deus tinha abandonado eles, que eles iriam morrer ali, que mais vale terem morrido antes no Egito do que morrerem ali daquele jeito. E nós podemos contemplar na palavra do Senhor que a minoria, apenas 2, Josué e Calebe, acreditaram que sim, que seria possível tomar posse da terra prometida. Porque, conforme a palavra do Senhor, o próprio Deus disse que havia em Calebe outro espírito, outro estado de ânimo. E esse outro estado de ânimo que havia em Calebe e também em Josué, sabe o que era, queridos? Eles não ignoraram as dificuldades da terra prometida, eles não ignoraram. Mas mesmo sabendo das dificuldades, eles lembraram da grandeza e da majestade de Deus que estava tirando eles da escravidão e Deus que sustentava as vidas deles. Mas nós podemos ver também na Bíblia que Deus não se agradou da falta de fé deles. E o que Deus fez? Deus fez com que toda aquela geração que duvidou, toda aquela geração não chegou a entrar na terra prometida. E Deus permitiu 40 anos eles vagando sem rumo no deserto. E nesses mesmos 40 anos, Deus sustentando eles com maná. Era uma coluna de fogo que Deus enviava durante a noite para aquecê-los do frio terrível do deserto, e na hora do calor do deserto, durante o dia, Deus enviava uma coluna de nuvem. Então, Deus cuidou até do conforto térmico deles no deserto, mas permitiu 40 anos de peregrinação sem sentido no deserto, porque todos aqueles que duvidaram morreram antes de ver e viver na terra prometida. Com exceção de Josué e Calebe, os únicos 2 que acreditaram que sim, era possível tomar posse da terra. Esses 2 foram premiados por Deus e viveram a promessa de Deus, viveram na terra prometida. E nós podemos avançar mais na palavra do Senhor e no livro de Josué, que depois de Números vem Deuteronômio e aí vem Josué. Em Josué, no capítulo 14, nós vemos quando Josué, que era o líder então do povo, porque Moisés já tinha morrido, abençoa a vida de Calebe e entrega a Calebe o monte Hebron como terra para Calebe. E lindo quando Calebe fala em Josué 14, no verso 11, que fala: eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora, para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Ali já tinham se passado 45 anos, desde quando eles tinham espiado a terra. Então Calebe, 45 anos depois, estava com a mesma força, porque ele, apesar de não ignorar as dificuldades, ele confiou no Senhor, aquele Deus maravilhoso que o sustentou. E o que tiramos de lição para as nossas vidas? Nas nossas vidas nós temos também as promessas de Deus sobre nós temos também todo o propósito de Deus sobre nós. Mas nós, assim como Josué e Calebe, nós não podemos ignorar as dificuldades, mas podemos confiar em Deus, que Deus nos faz superar essas dificuldades. E assim como Deus ajudou Josué e Calebe, assim Deus nos ajuda hoje. Nós vivemos em um contexto sociocultural diferente, totalmente diferente da época do Antigo Testamento, se passou milhares de anos. Mas Deus continua sendo o mesmo Deus.
Então, o Deus que nos ajuda hoje é o mesmo Deus que ajudou Josué e Caleb. Então, queridos, sejamos como Caleb, sejamos como Josué. Não olhar para as dificuldades achando que vamos ser tragados por elas, mas fazendo a nossa parte, confiando que Deus fará dele. O nosso Deus deu forças a Caleb, deu forças a Josué, porque eles sabiam que eles estavam pelejando e que Deus estava com eles. Da mesma forma nas nossas vidas, quando Deus tem promessas, quando Deus tem propósitos em nossas vidas, e Ele tem propósitos maravilhosos para cada um de nós, nós precisamos fazer nossa parte, batalhar, e não esperar que as coisas caiam de paraquedas na nossa porta. Então, se nós sonhamos com alguma coisa, precisamos correr atrás, precisamos estudar, imprimir os currículos, distribuir os currículos, nós precisamos de muitas e muitas formas correr atrás, sim, mas o impossível Ele faz. Vamos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, já no Novo Testamento, quando Ele ressuscitou a Lázaro. Ele chegou lá, isso está no Evangelho de João, capítulo 11, e Jesus falou, tirem a pedra. Tirar a pedra era possível e totalmente viável pelo ponto de vista humano, pelo esforço humano. Mas a ressurreição, que é sobrenatural, impossível para os humanos, é possível para Deus e Deus fez. Assim também na nossa vida, queridos, podemos fazer tudo aquilo que nos é possível, tudo aquilo que nos é viável. E Deus faz o impossível. Então vamos ter essa confiança que Caleb e Josué tiveram. E Deus conservou Caleb e Josué com a mesma força. Deus os conservou, porque eles não esperaram neles próprios, esperaram em Deus. Então, nós temos coisas para cumprir, para fazer nesta terra. Façamos com a força que o Senhor nos dá. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, queridos, vamos nos inspirar nessas pessoas de fé da Bíblia. Não significa que vamos ignorar os problemas. Não, não é ignorar, não é fugir dos problemas. Mas mesmo em meio aos problemas, vamos ter forças em Deus. E Deus nos ajudará. Deus fará o impossível. Até o próximo vídeo, queridos.